E o apresentador José Luiz da Atena anunciou nesta quinta-feira que desistiu de sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Estado. Para justificar sua desistência, o jornalista afirmou que levou em conta os ataques que passou a sofrer de grupos radicais, mesmo costumando ignorá-los, e que vai seguir seu caminho fora da política. Da Atena agradeceu o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que mais cedo declarou que ele era o seu candidato no estado paulista e disse que não foi por causa do chefe do executivo que sua candidatura não caminhou. E disse ainda que continuará com sua bandeira e seus princípios, sempre em defesa da democracia e da Constituição brasileira. José Maria Trindade, chegou a surpreender esse anúncio aí em Brasília, Zé, ou não? Não, surpreenderia muito se o da Atena tivesse registrado a candidatura. Olha, Vitor, eu até admito que se trata de uma decisão muito difícil, né? O da Atena tem uma carreira sólida aí na televisão, é muito difícil fazer essa transição, é abrir mão das suas preferências pessoais, das suas opções pessoais, colocar numa vitrine, né? Passa de estilingue a vidraça, como dizem por aqui, e é uma decisão muito complicada mesmo. Então, era previsível, já se falava aqui que ele não seria mesmo candidato. É só fazer as contas e aí rapidamente a pessoa vê que entrar na política para não pertencer ao meio, né, para não lucrar por trás, não faz absolutamente nenhum sentido. Eu defendo o que vem, eu acho política muito importante. Brasília precisa dessas pessoas novas, sangue novo, para dar um novo rumo ao Congresso e à política nacional. E Senado seria apenas a possibilidade do primeiro passo, quem sabe os outros, né? Mas a ideia que fica sempre é que o da Atena usa exatamente desta exposição, desse teste de público, para depois ficar ainda mais conhecido e angariar mais seguidores e mais ainda ouvintes, que ele já tem muitos na televisão. Você, Roberto Mota, que achou do anúncio, Mota? Olha, me parece que da Atena encontrou rejeição, sim, mas não foi de grupos radicais. Me parece que foi de pessoas que acham que política é uma coisa, show business, espetáculo é outra. Esse é um comentário que eu escuto com frequência. Só porque alguém é celebridade, só porque alguém teve sucesso no cinema, na televisão ou no esporte, não significa que essa pessoa esteja automaticamente qualificada para exercer um mandato eletivo. Cada vez mais as pessoas buscam ser verdadeiramente representadas por aquelas pessoas em quem elas votam. Eu acho que foi isso que ocorreu nesse caso e me parece que a decisão do da Atena foi de grande sabedoria. Diga, Ana. É isso, exatamente isso que o Mota disse, mencionou. Não adianta ser celebridade ou ex-esportista. Acho que o melhor exemplo, atual exemplo, é da minha ex-companheira e parceira de seleção brasileira, hoje senadora Leila Barros, que entrou para a vida política e que votou de forma irresponsável contra a reforma da Previdência, que esteve na CPI do circo, né, na CPI da Covid, de maneira também ali nada elegante, não protegeu ela, que se diz uma defensora das minorias, das mulheres, não protegeu as mulheres que estavam sendo desrespeitadas de maneira brutal ali, doutora Mayra, doutora Nise Yamaguchi, sendo desrespeitadas por aquela bancada de homens. Enfim, não adianta, né, você ser celebridade se você não tem a competência necessária para seguir o caminho político das pautas justas para o país e não apenas para o seu partido. Outro exemplo é o próprio Luciano Huck, que vai para as redes sociais, coloca toda aquela retórica inflamada de, né, todos os pedágios ideológicos possíveis e imaginários e no final ele sempre pula do barco. Augusto. Veja bem, se o meu amigo da Atena, cada eleição, ele se candidata, desiste e aumenta o salário. Ótimo, nada contra. E é perfeitamente compreensível, porque veja bem, se ele se elege senador, ele passa a ganhar menos, ter um tempo menor de exposição, tem que ouvir, em vez de conversar só com o patrão e com o pessoal da produção, vai ter que ouvir um Randolph Rodrigues da vida, vai ser um entre 81, quando na televisão é ele a estrela,
Então apresente uma vantagem que ele teria. Nenhuma. Ele é muito mais influente como apresentador. Muito mais. Então, por que ele seria menos? Começando por ganhar menos. É por isso que eu não acredito em candidaturas de apresentadores de televisão muito influentes, como ele é. Ele pode cobrar de qualquer outro político, fazer cobranças muito mais duras e muito mais objetivas do que poderia fazer no Senado. Ele prende a atenção de milhares de espectadores. No Senado, ele teria de discursar para o pessoal que fica ali no celular o tempo inteiro e não presta atenção em quem está falando. Então, eu não vejo nenhuma vantagem e todas as desvantagens na candidatura. Nunca acreditei nesse tipo de candidatura, e o Huck também eu incluo nesse grupo. Nunca acreditei e vou continuar desacreditando. Agora, Zé, do ponto de vista eleitoral, isso mexe bastante com as coisas aqui em São Paulo, né? Como nós dissemos, o presidente Bolsonaro, até hoje pela manhã, tratava da Atena como o nome dele ao Senado e agora, sem essa candidatura dele, fica em aberto essa vaga, né? Cria-se um vácuo ali para quem vai o apoio do presidente Bolsonaro ao Senado aqui por São Paulo, né, Zé? Imagino que essa pergunta esteja sendo feita por aí e muita gente interessada em ocupar esse espaço, né, Zé? Exatamente. Não é só a eleição do Datena, né? Mas todo um processo de acordos e de apoios em São Paulo. Olha, Vitor, a eleição está aberta, as pesquisas indicam exatamente esta mobilidade e esta possibilidade de mudança através da campanha eleitoral. E São Paulo é fundamental, é o estado com o maior número de eleitores e portanto, é importante demais que a campanha do presidente Jair Bolsonaro estabeleça pés muito firmes em São Paulo. E a ideia era essa, trazer uma popularidade muito grande, que é a popularidade do Datena, para a chapa apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, que interferia na eleição federal e, evidentemente, levaria votos para o presidente Jair Bolsonaro. Essa vaga de candidato ao Senado por São Paulo, com apoio do presidente, já foi muito disputada e está sendo disputada ainda. Ele indicou a Damares Alves, que preferiu não ir para São Paulo, e a filiação dela é aqui em Brasília, e ela disse que será candidata. Só não será, segundo ela, se o capitão, segundo ela afirma, né, não quiser. Mas, enfim, São Paulo agora abre uma vaga muito importante, que é a candidatura ao Senado com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Salles volta a ser uma possibilidade, uma pessoa importante, mas é evidente que esta vaga será negociada, inclusive, para o apoio do candidato já oficial aí em São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, né, ao governo.